minha amiga, meu amigo, gesseiro profissional, amigos da Escola de Elétrica e da Construção. O que eu trago aqui é algo que você nunca viu. Nunca viu, porque eu estudei muito para chegar nessa fórmula de eu poder controlar o meu gessolanato, que eu estou nomeando gessolanato, que é um porcelanato líquido, bem mais em conta, bem mais barato e mais cômodo de fazer. Você vai me ver aqui, eu com o pincel fazendo esses detalhes no gesso molhado. Você vai me ver aqui agitando o molde para ganhar essa forma. Você vai me ver aqui controlando esse aqui com o cabo do pincel. Tudo é diferente por quê? Porque é controlado por mim, não é jogar ali o gesso com uma tinta e ela ficar do jeito que ela quiser. Não, aqui eu fiz como eu quis e você vai fazer como você quiser. Se você fizer um desenho, você consegue reproduzir. Se eu quiser escrever um nome aqui, eu posso reproduzir. Esse, você vai ver à frente. Esse aqui, você vai ver à frente. Por que tem esses detalhes aqui? Porque esse é a miniatura do forro do closet que nós estamos fazendo, que vai para a playlist do closet, que está desde levantar as paredes. Tem elétrica, tem tudo, certo? E os móveis que vamos fazer também para esse closet. Esse é uma miniatura de uma mesa que eu vou fazer, exatamente assim, tá? Essa foi uma das provas que eu fiz para chegar nesse controle aqui. Olha a grossura disso. Eu fiz o forro, terá essa espessura. A parede, para a parede, essa espessura basta. Essa grossura para o forro. Então você vai ver aí que é totalmente diferente. E quem quiser copiar, copie. Quem quiser publicar, publique. Apenas cite aí o direito da Escola de Elétrica e da Construção de criar o controle do gessolanato, certo? Com a mão. Veja a seguir, se inscreva. Esse é o patrocínio que nós precisamos. A sua inscrição, certo? Tudo custa, mas a sua inscrição paga tudo. A sua inscrição toca no sininho e receba todas as novidades que ainda estão por vir, ok? Muito bem, amiga, amigo da Escola de Elétrica e da Construção. Hoje eu trago uma coisa diferente para você. Trago algo para você deixar muito bela a sua casa e gastar muito pouco. Nós vamos fazer algo que se parece com porcelanato líquido, não sendo porcelanato, mas vai ser o que eu vou chamar de gessolanato, certo? Por quê? Eu tenho, como você sabe, o closet que eu estou fazendo, eu ia colocar forro de PVC. Fiz as contas, disse não, eu vou fazer esse gessolanato que vai dar uma beleza muito maior e particular, né? Do meu jeito. E vai custar um preço muito abaixo, 20% do que eu ia gastar com o PVC. Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês agora os materiais. Ó. Nós precisamos do que? De molde. Esse é o teto do closet. Aqui eu fiz um molde de um spot, dos dois spots, que vai ficar aqui quando eu derrubar o gesso. Fiz o da luminária, que vai ficar um pouquinho para lá do centro. E fiz de uma coluna que eu tenho ali, aqui no canto subindo. Por quê? Quando eu colocar a placa de gesso lá, já vai estar tudo feito, os moldes das luminárias e aonde vai embutir naquela coluna, certo? Depois eu transpasso esse molde para as medidas do teto, certo? Aí é a porta do closet, certo? Quem viu os outros vídeos sobre o closet já viu até sobre a parede. Aqui eu ainda vou pintar a parede e tudo mais, mas isso é outro assunto. O que nós estamos falando lá agora é sobre o forro do teto do coisa. Então aqui ó, a coluna que eu falei, aqui em cima vai ficar os dois spots para quando esse espelho dela aqui vai ficar exatamente nesse espaço que foi calculado. Ele vai embutir aqui nessa parede e vai ter as duas luminárias ali. A outra luminária vai aqui ó, aqui onde
termina a porta aqui vindo para cá, mais aqui, certo? Porque ela vai ter as luminárias dela lá, essa luminária de cá vai ser mais para iluminar o meu canto que vai ser o lado de cá, tá certo? Então é isso, nós vamos fazer placas para colocar aqui em cima, ok? Por que que eu quero uma única chapa? Porque eu quero que não perca a sequência nos desenhos, entendeu? Que eu não vou fazer várias placas, eu quero fazer uma e dividi-la depois em 5 antes de subir, mas que dê continuidade no desenho que nós vamos formatar agora, certo? Então eu tenho o óleo, qualquer óleo, sendo óleo, não vai se misturar com a água que está no gesso. Então os dois não se combinam, ao invés de se atrair, eles se repelem. Então você vai untar os seus moldes, aqui temos 2 moldes, e aqui um balde, que agora é pequeno, mas depois será maior, para preparar o gesso. Certo? Então, como que eu chego na conta do metro cúbico de água? Porque isso você vai ter que usar a fórmula do metro cúbico. Aqui, ó, vou tirar aqui os moldes, certo? E aqui, ó, como é que eu faço essa conta? É assim, ó, largura vezes comprimento, isso vezes a altura. É o metro cúbico que você quer, certo? Então aqui eu achei que na minha conta aqui, para a prova, eu vou fazer uma parede que eu marquei aqui de 3 centímetros, qualquer óleo. Eu mesmo peguei aí, eu fiz a troca de óleo do carro, o que eu fiz? Eu pedi para o rapaz lá para ele me dar o óleo velho, porque tem ferramentas, tem as coisas da casa aí, as minhas ferramentas e coisas que tem que estar sempre dando manutenção, e esse óleo serve. Então pronto, vai untar a sua forma, o seu molde, né? Forma porque aqui é forma, mas é seu molde. Vai untar seus moldes. Aqui eu vou fazer um céu tempestade, que é que eu vou fazer uma mesa para mim depois nessa tonalidade. Eu já vou mostrar como vai ser feito, certo? Mas é todo o mesmo, ó, bem untado, certo? Os moldes que você vai colocar, você tem que untá-los também, certo? Os moldes bem untados. Dentro dos moldes eu coloquei um peso para ele não ficar saindo do lugar. Eu coloquei um peso dentro dos moldes, certo? Então você faz um molde e coloca um pezinho dentro para depois o gesso, quando você estiver soprando, não sair do local, certo? Aqui, todos untados, certo? Agora, amigo da Escola de Elétrica, você se inscreve nesse canal. A sua inscrição é o patrocínio que nós precisamos. Tudo isso aqui custa dinheiro, mas a gente não quer dinheiro, a gente quer a sua inscrição. E deixa que o próprio YouTube depois paga, certo? Então, agora quando nós voltarmos, eu vou estar preparando o gesso. Veja aí que o gesso é largado aos poucos, vai borrifando aos poucos o gesso. Ele vai mostrar aí certinho, vou mostrar aí certinho, ó, ele começou a aparecer na superfície, o gesso não está mais descendo, então completa até ficar o máximo possível, certo? Que vai ser a hora correta que você vai começar a mexê-lo, com a mão, ou com o pincel, ou com um misturador quando é uma quantia maior, certo? Ó, começou, o gesso não desceu mais, começou. Agora vai mexer achando cada partícula mais grossa que fica embaixo. E vai começar a subir umas bolinhas, você vai ver mais na frente onde o molde é maior, ó. Tô catando ali para achar tudo, tem que todo ele ficar bem desmanchado, certo? Ó. Ficou numa consistência legal agora. Mexo mais um pouquinho com o cabo de um pincelzinho. Tenho certeza de que as bolhas subiram, que é a fermentação do oxigênio da água com o gesso, essa fermentação. Quando não tiver mais as bolhas, está pronto. Agora eu dou pequenas batidas.
nela e fica preparado. Ó, estamos batendo bem para ela ficar bem condensada. Deve ser uma massa bem homogênea, certo? Siga o passo a passo, se inscreva. Esse é o patrocínio que nós precisamos. Um trabalho assim você nunca viu em outro canal e está sendo até privilegiado por recebê-lo, ok? Aí, está preparado. Já agora começa a misturar. Veja que ela se raiou porque estava agitando o gesso ainda estava agitado quando caiu aquela gota ali, certo? Veja aí, você pode seguir exatamente. Por que que é diferente esse gesso-lanato da Escola de Elétrica e da Construção? Porque esse, a tinta vai dentro do molde. Não é colocado num balde e depois você larga ali aquela tinta, aqueles pigmentos que se misturam como ele deseja. O balde vai largando e fica uma coisa sem controle, certo? E nós não queremos isso, nós queremos ter o controle da produção. Veja aí, amigo da Escola de Elétrica e da Construção, você controla o efeito, não é o efeito que deve te controlar. Como você quiser fazer essas raios, é como eles irão ficar. Você vai ver nos outros na frente que eu ainda uso o pincel, tipo pinto uma tela, certo? Então é isso aí, ó. É você no controle. Não deixe nada te controlar. Você deve estudar para que você controle o efeito que você deseja colocar. É a sua tela, é a sua casa, é a sua obra e você pode reformar ou ganhar dinheiro com esse trabalho, certo? Se inscreva, que é muito importante. Nesse molde, minha amiga, meu amigo, gesseiro profissional, você pode ver a quantia exata de quanto gesso eu coloquei na água, certo? Até não descer mais, o gesso ficou na superfície, como você está observando. Já mexi com a mão, como você já aprendeu lá atrás, e agora estou dando pequenas batidinhas, mexendo ela para que o resto das bolhas, se houver alguma ainda, suba. Certo? Eu quero que ela fique bem compactada, super homogênea, que tem no outro molde maior ali na frente, você vai ver a hora exata de largar o pigmento, que ela já está criando uma certa consistência. Aí você larga o pigmento e você tem um controle sobre esse pigmento. Você vai fazer com ele como você desejar, como você achar melhor. Agitando ela, eu cheguei e com um cabinho de pincel que você vai ver agora. O cabinho de pincel, ó, foi mexendo nela em círculos e formei esse desenho, que essa é a miniatura de uma mesa que eu estou preparando. Depois disso, vai ser esperar 48 horas para poder aplicar ou um verniz incolor que vai vivificar e dar brilho, ou uma resina incolor, tudo à base d'água, certo? Você não vai usar produtos diferentes, tudo à base d'água, certo? Isso nunca vai te dar problema. Aí são os dois moldes, um ao lado do outro, certo? Saímos do pequeno, que foi uma provinha, fomos para o maior, miniatura da mesa, e logo vamos para a miniatura do forro do closet, certo? Olha a grossura disso aí, olha como ficou superficial a pintura, não invadiu em forma alguma o gesso. Isso faz você poupar seu dinheiro, aplicar na hora certa, no lugar certo, é controlado por você. É uma pintura de tela, é um porcelanato, gessolanato controlado da Escola de Elétrica e da Construção. Você não vai achar assim em lugar nenhum, tá? Nós não queremos largar
os pigmentos em um balde e depois virar nos nossos moldes. Nós preparamos tudo dentro do nosso próprio molde. Nesse maior você já pode ver, ó. Eu estou aí procurando, mexendo bem, procurando sem pressa as partículas. Se tiver alguma para desmanchar ainda, você vai ver em seguida que começa a subir umas bolhas, que é a fermentação do oxigênio da água com a química do gesso. Essa fermentação libera umas bolhas. Se você não tiver com ele bem consistente, não fez o preparo correto, essas bolhas vão interferir depois na pintura, na sua tela, no seu gessolanato, correto? E você, para 3 centímetros como essa, que é para o forro, uma placa de 3 centímetros, coloca 1,5 de altura de água, que o gesso vai chegar aos 3 centímetros depois, o volume do gesso, certo? Então você vai aprendendo a controlar. Olha aí as bolhas, ó, que eu acabei de falar para você. As bolhas estão subindo. Isso é necessário. Agora você vai ver certinho o momento de entrar com o pincel. Ela já está pegando uma certa consistência. Eu vou colocar as cores todas e depois com o pincel eu vou fazer um trabalho. Onde você viu isso? Certo? Então, agora está em suas mãos. Você pode fazer na sua residência, você pode ganhar dinheiro com isso, porque você controla. Se lhe derem um desenho para você reproduzir em cima, você vai conseguir reproduzir. Olha aí, veja que o pincel, ele já está com uma certa consistência, é isso que dá a mistura de cores e que com formas bonitas, esse riscado, esse mesclado, e não é uma coisa a própria sorte, largada ali a própria sorte. Veja, agora estou agitando, viu que ainda está bem flácida a tua massa. Estou agitando, dou umas batidinhas nela, para ela em volta, vou em volta dela, vou em cada ponta dela, no centro, dou umas agitadinhas. E importante que esse teu molde esteja nivelado. Agora estou colocando os moldes onde figuram as luminárias. Aqui tem a luminária central, lá em cima tem os 2 spots do espelho do closet. Veja a playlist closet desde o início. E tem a coluna lá também. Depois, quando desenformar, você vai ver. Aí está firme, né? Dei mais uma agitadinha porque coloquei os moldes para ela ser... Me asseguro de que está tudo certinho, firme. E é esse o desenho que eu queria. Limpo, branco, com o mesclado no centro. Com o meu desenho, a minha criatividade centralizada.